Bem-vindo a todos a esse novo encontro referente às eleições de 2022. Essa reunião a gente está fazendo para orientar sobre algumas novidades das regras de prestação de contas e alertar também sobre alguns destaques que a gente viu aqui, destaques operacionais, alguns eventuais problemas operacionais, né, na geração de CNPJ e de conta bancária, e os principais também problemas enfrentados durante a elaboração da prestação de contas ou até na própria operacionalização de receitas e gastos. Então, a ideia aqui não é um curso, não é um treinamento, é apenas um resumo, destacando alguns pontos que entendemos que são cruciais, né, durante o período eleitoral com relação à prestação de contas. Ok? Então, de início, eu quero combinar com vocês que a gente deixar as perguntas para o final, vocês vão anotando, se houver algum questionamento, alguma dúvida, a gente deixar para o final. Eu acho que dessa forma flui melhor. Eu estimo que a nossa reunião aqui deva durar cerca de 1 hora, né? E a gente pode, após a apresentação, destacar uns 20 minutos para eventuais perguntas, ok? Então, para início, temos a legislação aplicada, né? A Lei 9.504, a Resolução 23.607, de 2019, com as alterações da Resolução 23.665, de 2021. E essas alterações é que são o ponto que a gente tem em mente de apresentar para vocês. Alguns são poucas, mas são importantes. Contextualizando, a gente vai apresentar um resumo de toda a parte da legislação. Resumo, e dentro desse resumo, listando as inovações correlacionadas, certo? Então, a arrecadação de recursos para a campanha eleitoral por partido político só é permitido se o partido estiver com sua notação vigente perante o TRE, né? Seja ele órgão partidário, estadual ou municipal. Ele deve estar regular, com a sua anotação regular no TRE. A inscrição no CNPJ, contas bancárias abertas, as contas bancárias destinadas à campanha eleitoral, né? Recibos de doação devem ser emitidos, né, concomitantes, né, à arrecadação. Um detalhe aqui é que partido político não emite recibo eleitoral. Essa denominação recibo eleitoral só é aplicável para candidato. Então, o partido emite recibo de doação, né, a denominação correta é recibo de doação, que é o recibo emitido pelo sistema SPCA. Então, apesar de ser de arrecadação poder ser destinada à campanha eleitoral, o recibo emitido pelo partido sempre será o SPCA, emitido pelo SPCA, que é o recibo de doação. Deve ser observada a forma estabelecida pelo TSE na Resolução 23.604, que rege os partidos, a prestação de contas do partido político, e os recibos devem ser emitidos, né? Os recibos emitidos devem ser informados no sistema SPCE. Embora sejam emitidos no SPCA, o partido, ao arrecadar para a campanha eleitoral, deve informar a numeração do recibo que foi emitido no SPCA, no SPCE. Candidato. Para arrecadar recursos de campanha, o candidato tem que ter seu registro da candidatura formalizado, né, no sistema de candidatura, que é o CAND, né, Candex. Deve ter inscrição de CNPJ já obtida, deve ter abertura de contas bancárias específicas para a campanha, em instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação de envio de extratos eletrônicos. Então,
a atenção que a gente alerta vocês é que, ao abrir conta, tenham cuidado de procurar um banco que atenda a essas condições, né? Ter carteira comercial reconhecida pelo Banco Central e que atenda a obrigação de envio de extratos eletrônicos. Então, é bom se informar junto à gerência do banco se ele atende isso. A maioria dos bancos que a gente conhece, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, essas agências, em regra, atendem. Mas, caso tenha algum banco que não seja tão comum de se utilizar, é bom sempre, antes, procurar saber com a gerência se ele atende esses requisitos técnicos, certo? Recibos eleitorais que devem ser emitidos no sistema SPCE, né? Para o candidato, o recibo é o recibo eleitoral e é emitido no SPCE. Só que o recibo eleitoral, ele só é emitido para as seguintes operações: doações estimáveis em dinheiro, as doações pela internet, as doações financeiras entre candidatos e partidos, ou vice-versa, entre eles, né? Para que seja identificado o doador originário. Então, é obrigatório emitir os recibos de doação financeira quando for doações entre candidatos e partidos. Se for doações pessoa física, não é necessário. A comprovação vai ser o próprio comprovante da operação bancária. A emissão em ordem cronológica concomitante ao recebimento da receita. Então, os recibos eleitorais devem ser emitidos imediatamente a cada recebimento de recurso, né? Se o recibo é exigível nessas situações estimáveis pela internet, ele deve ser emitido concomitante ao recebimento da receita e em ordem cronológica. A gente, na prática, vê que muitas candidaturas não observam essa regra, né? Às vezes deixa para emitir o recibo lá no final da campanha, todos de uma vez. Às vezes um recibo tem uma data posterior a um outro, numeração, a sequência não está na ordem cronológica, ou seja, demonstra que não foram emitidos de forma concomitante à realização da operação de doação. Então, são regrazinhas que na prática, a gente tem visto que nem sempre estão sendo observadas. Uma novidade sobre isso é a possibilidade de abertura sobre contas bancárias, né? A possibilidade de abertura de contas bancárias por meios eletrônicos, desde que obedecida a regra exigível para qualquer agência bancária, né? Tem que ter carteira comercial reconhecida pelo Banco Central e que atenda a obrigação de envio de extratos eletrônicos. Doações de campanha, meios de arrecadação das doações. As transações bancárias que identifiquem nome e CPF da contraparte, ou seja, do doador. Então, isso é uma condição indispensável. Qualquer transação bancária que identifique nome e CPF da contraparte, depositante, quem transferiu quem transferiu o recurso, é necessário. Uma novidade: é possível arrecadar por meio de PIX, desde que a chave de identificação for CPF do doador ou da doadora, né? Essa novidade foi trazida por meio de uma consulta de um partido perante o TSE, no processo 0600-244-02 de 2022. Caso alguém se interesse em consultar, então, essa novidade foi trazida após uma decisão do TSE num processo de consulta formulado por um partido. As doações superiores a R$ 1.064,10 somente por transferência eletrônica entre contas bancárias do doador, conta bancária doadora e do beneficiário, no caso, o candidato, ou por cheque cruzado e nominal, né? Observação: doações sucessivas de um mesmo doador pode caracterizar fracionamento, né? Doações sucessivas na mesma data, ou mesmo em na data seguinte, por exemplo, desde que
essas doações podem caracterizar fracionamento de doação, fracionamento de valores que seriam superiores a 1.064 e, portanto, seria indício de burla à regra, né, que estabelece que as doações superiores a 1.064 devam ser somente por transferência eletrônica. Outra forma de arrecadar é a comercialização de bens e serviços, né, ou eventos, desde que comunicadas previamente, em até 5 dias da realização, sejam emitidos recibos eleitorais e os recursos arrecadados também se obrigam às mesmas regras de trânsito por conta bancária. Deve ser depositado em conta bancária. Financiamento coletivo é outra forma de arrecadar, que está em funcionamento desde o mês de maio, né, por empresas credenciadas no TSE, observadas as demais regras fixadas na resolução. São várias regras de ordem técnica, né, e formais que devem ser observadas. Importante, movimentação financeira não transitada por conta bancária implicará a desaprovação das contas, podendo ensejar cancelamento do registro da candidatura ou cassação do mandato, se já tiver sido outorgado. Recurso de origem privada. É possível arrecadar recursos de origem privada somente por pessoa física até o limite de 10% do rendimento bruto no ano anterior ao da eleição, com base nas informações declaradas à Receita Federal por ocasião do imposto de renda. Pessoa isenta de imposto de renda, o limite será sempre o de 10% do limite de isenção do imposto de renda, né, que vigorou naquela declaração. Recursos próprios, até 10% do limite de gasto previsto para o cargo na circunscrição. Então, o candidato que quiser doar recursos próprios, ele só pode doar até 10% do limite de gasto previsto para o cargo que ele está disputando. Excesso do limite é passível de multa de até 100% da quantia excedida. Fontes vedadas são pessoas jurídicas, já é bem, essa regra já está bem consolidada, né? Origem estrangeira, aí um detalhe aqui, não é a pessoa que é fonte vedada, é o recurso que é fonte vedada. Então, o recurso de origem estrangeira é vedado. A pessoa pode ser estrangeira, mas o recurso não pode vir do estrangeiro, não pode ter origem estrangeira. Então, a origem estrangeira está no recurso, não na pessoa. Pessoa física permissionária de serviço público é uma outra fonte vedada, exceto se for o próprio candidato. Então, um permissionário, um exemplo clássico de permissionário é o taxista. O taxista e aqueles transportes alternativos, né? Então, pessoa física que tenha a licença da prefeitura, a permissão da prefeitura, né, do órgão público, para exercer aquela atividade, é fonte vedada, né? A não ser que seja o próprio candidato, esse permissionário. Aí não se aplica ao próprio candidato. Recursos públicos utilizados na campanha são de dois tipos, de duas fontes, né? Fundo partidário ou fundo eleitoral, que a gente comumente chama de FEF. Então, esses dois tipos de recursos, o fundo partidário, ele é previsto na legislação e tem uma destinação que é a aplicação na manutenção do partido durante o ano, mas nada impede que ele aplique também em campanhas eleitorais. Já o fundo eleitoral, ele tem uma destinação específica, só pode ser aplicado em campanhas eleitorais. Essa dotação orçamentária só está prevista em anos eleitorais. Para candidatos, deverá corresponder, sim, é preciso atentar pela questão das cotas de gênero, né? Então, os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral estão sujeitos a cotas.
cotas de raça e de gênero. Então, estão sujeitos aos seguintes percentuais mínimos de aplicação em relação aos totais de gastos contratados com o fundo partidário e o fundo eleitoral, conforme o caso, de acordo com o artigo 19, parágrafo 4º-A da Resolução 23.607. Para candidatas, deve corresponder a proporção de candidatas e candidaturas femininas em relação ao total de candidaturas do partido, não podendo ser inferior a 30%. Essa redação ela é nova na resolução, muito embora a jurisprudência já vinha sendo adotada dessa forma, né? Então, para candidatas negras, deverá corresponder à proporção de candidaturas femininas negras em relação ao total de candidaturas femininas. Então, primeiro é preciso calcular a cota de gênero. Em seguida, dentro do resultado desse cálculo, é que se calcula a proporção de candidaturas, a proporção referente a candidaturas negras, né, dentro daquele cálculo que já foi realizado com relação a de gênero. Da mesma forma, os candidatos negros deverão corresponder à proporção de candidaturas masculinas negras em relação ao total de candidaturas masculinas do partido. Então, aqui nós temos o estabelecimento de como deve ser feito o cálculo e a observância das cotas, né? Então, é preciso primeiro calcular a porcentagem de candidaturas de gênero, né? Porcentagem a ser utilizada para a distribuição dos recursos do fundo partidário e do FEF, para só então calcular dentro da cota feminina, por exemplo, né? Dentro da cota feminina, a proporção que deverá ser aplicada, né, com relação à cota de raça, de candidaturas negras. Já os candidatos negros, a mesma coisa. É preciso calcular qual é a proporção de candidaturas masculinas negras para só então aplicar aquele percentual para a distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário. Uma novidade também é que os recursos devem estar distribuídos às candidaturas integralmente, até a data final da entrega das parciais. Então, se o partido vai distribuir recursos do fundo partidário e fundo eleitoral para candidatos, candidatas, para essas cotas, elas devem ser distribuídas até a data final de entrega das parciais, que é 13 de setembro. Fundo eleitoral. Os percentuais mínimos de cotas raciais e de gênero são apurados de forma consolidada em relação às cotas da direção nacional do partido. O saldo não utilizado por candidato ou partido deve ser recolhido ao Tesouro por meio de GRU e o respectivo comprovante de pagamento deve ser apresentado por ocasião da entrega da prestação de contas. Então, o fundo eleitoral é devolvido ao Tesouro Nacional. E o fundo partidário, não. O fundo partidário é sobra de campanha e deve ser devolvido ao partido, a não ser que haja irregularidade. Então, tem essa diferença. Fundo partidário, a sobra não utilizada por candidato, representa sobra de campanha e deve ser devolvida ao partido correspondente. Fundo eleitoral, ao sobrar, qualquer que seja o valor, por partido ou por candidato, qualquer que seja, é devolvido ao Tesouro Nacional. Uma novidade, é vedado o repasse dentro ou fora da circunscrição entre partidos não coligados ou candidatos não integrantes da mesma coligação. O descumprimento dessa regra configura irregularidade grave e caracteriza recebimento de fonte vedada. Então, é bom atentar para esse detalhe. Não transferir para partido ou candidato não integrante da coligação, porque
isso é considerado fonte vedada. Okay? Limites de gasto. Cargos majoritários, governador e senador, no caso. O limite é único para os integrantes da chapa, titular e vice. É uma novidade também na redação da resolução 23.607, né? na alteração da resolução. Então, é preciso observar que o limite não é estabelecido para cada integrante da chapa. É um único limite, né, que deve ser observado no conjunto, no conjunto da prestação de contas, não individualmente. O limite de gasto inclui as doações estimáveis recebidas, as transferências financeiras para partido ou para candidato, e os gastos realizados por partido em favor de outro candidato ou partido que puderem ser individualizados. E a extrapolação é passível de multa de 100% do valor excedido, podendo haver apuração de eventual abuso de poder pela Justiça Eleitoral. Importante, o TSE divulgou os limites por cargo para as eleições de 2022. Já pode ser consultado lá no site do TSE e do TRE também, né, os limites para governador, né, primeiro e segundo turno, senador, deputado federal e deputado estadual. Aí a gente já ilustrou aí quais são, já replicou já os valores aí, mas podem ser consultados na íntegra, né, a publicação lá do TSE. Limites de gastos. Limites específicos em relação ao total de gastos contratados. Com alimentação de pessoal, é de 10%. Então, é um cuidado que também deve ser observado, né? Não ultrapassar 10% com alimentação de pessoal da campanha. Aluguel de veículos, 20%. Só destacando que aluguel de veículos, às vezes, há uma confusão de interpretação, às vezes as pessoas confundem. Aluguel é só o aluguel mesmo, o financeiro, né? Não integra nessa regra as estimadas em dinheiro, ou seja, cessões de uso de veículo. Aqui é aluguel de veículo, gasto financeiro. Combustível de carreado. Há um limite de 10 litros por veículo, com indicação na prestação de contas das quantidades de carros e combustíveis utilizados por evento. Então, é preciso ter essa organização, né, da prestação de contas, ter esse controle gerencial para que seja observado esse limite. São excluídos do cômputo do limite de gasto consultoria, assessoria e honorários advocatícios e de contabilidade, pessoal de apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições, aqueles fiscais de sessão que trabalham no dia da eleição, então os valores pagos a eles nesse dia não configuram, não são computados no limite de gasto. E a militância não remunerada, né? Ou seja, doações estimadas em dinheiro referente à militância, né? Militância de rua, né? Militância e mobilização de rua. Quantitativos máximos de contratação publicados pelo TSE. Aí tem um link onde pode ser consultado na íntegra, né? Então, aqui a gente tem, no Rio Grande do Norte, né, por cargo, quantas contratações de militância podem ser contratadas, né, para essas eleições. Então, os valores, né, por cada tipo de candidatura, por cada cargo em disputa. Gastos eleitorais. No artigo 35 estão listadas as possibilidades, né, dos gastos eleitorais. Não estando no rol que está no artigo 35, recomendamos que não seja realizado. Então, o rol é exaustivo. Então, dentre os gastos eleitorais, você tem que observar um daqueles tipos ali, se o gasto se enquadra dentre aqueles tipos que estão listados no artigo 35, né, para ser considerado gasto eleitoral regular.
se efetivam na data da sua contratação, independente do pagamento, né? Então, a realização do gasto, ele se dá no momento da sua contratação, né? E não no pagamento, né? Então, a gente, a gente vê muito caso de erro e a nota fiscal ou o contrato só ser emitido no ato do pagamento. Não é considerado, o ato do pagamento não é considerado na legislação como a realização do gasto. O pagamento pode ser posterior, pode ser concomitante, pode ser posterior, mas a realização do gasto, que importa para a comprovação do gasto, é a data da ocorrência do fato gerador, que é a data da contratação e da entrega do bem. Então, que deve estar dentro do período eleitoral. Ou seja, a partir da data da convenção partidária, já é permitido realização de gasto, desde que atendidos os pré-requisitos, né? CNPJ, contas bancárias, né? Recibos eleitorais. Então, a partir deste momento, é permitido a realização de gastos eleitorais. Exceção à regra que diz que só se pode realizar gastos, né? Atendidos os pré-requisitos acima, né? São os gastos de preparação da campanha, instalação física ou página da internet, né? Preparação do comitê, instalações do comitê e tal, podem ser contratados a partir da data da convenção, desde que não que cumulativamente sejam devidamente formalizados, e o pagamento só pode ocorrer após atendidos os pré-requisitos. CNPJ, contas bancárias, recibos eleitorais, aquela regra básica e já conhecida. E os gastos devem estar integralmente quitados até a data da efetiva entrega da prestação de contas. A comprovação, por meio de notas fiscais, em nome ou CNPJ do candidato do partido. Então, a comprovação, em regra, de notas fiscais, né? Há casos, né, como exceção, né? Alguns casos que são admitidos outros meios de comprovação, mas a regra geral é a nota fiscal. Importante, a data a partir da qual é permitida a propaganda eleitoral é 16 de agosto de 2022. Muito embora, a partir do momento da realização da convenção partidária já seja possível realizar gastos eleitorais nessas condições que a legislação permite, mas ainda assim é preciso observar que a propaganda eleitoral só pode ser realizada, qualquer meio de propaganda eleitoral, a partir de 16 de agosto. Ou seja, distribuição de santinhos, né, de vídeos, de uma série de outras formas de propaganda eleitoral que caracteriza propaganda eleitoral, só é permitido a partir de 16 de agosto. Então, apesar de a candidatura ou o partido, já ser possível, desde a convenção partidária, a realização de gastos, atendidos essas regras, é preciso observar que há essa limitação aí com relação à propaganda eleitoral. Detalhamento de alguns gastos, né? Devem ser observadas algumas regrinhas de detalhamento. O combustível de veículo utilizado a serviço da candidatura, a serviço das candidaturas, seja o veículo cedido ou locado, deve ser comprovado com documento fiscal, deve constar o CNPJ de campanha. Veículos devem estar registrados na prestação de contas, né, no sistema SPCE. Deve ser emitido um relatório que conste volume e valor do combustível adquirido semanalmente. Combustível de veículo de carreata deve ter indicação da quantidade de carros e de combustíveis por evento, observando o limite de 10 litros por veículo. Então, esse controle é um controle gerencial que deve ser observado por cada candidatura.
Geradores de energia, seja locado ou cedido o gerador, também deve ser apresentado relatório que conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos. Material impresso deve conter CNPJ, CPF de quem confeccionou, CNPJ de quem contratou, pagou, no caso, candidato ou partido, tiragem e dimensões no corpo da nota fiscal. Tiragem, no caso, no próprio material, né? Tiragem, CNPJ de quem contratou, CNPJ de quem confeccionou, isso aí é no material de propaganda, no material impresso, né? As dimensões é que devem estar expressas no corpo da nota fiscal. Impulsionamento deve conter CNPJ de quem contratou e pagou, né? E deve conter a expressão propaganda eleitoral. Despesas com pessoal. Identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas, especificação das atividades executadas e justificativa do preço contratado. Então, são algumas exigências que a norma pede para esse tipo de gasto, né? Gasto com pessoal deve ter todo esse detalhamento aí para ficar, para atender, né, as regras de fiscalização. Comprovantes dos gastos eleitorais. Marcos temporais para emissão do documento fiscal. O início, após atendidos os requisitos, já comentados aqui várias vezes, registro, CNPJ, contas bancárias, e o fim é o dia da eleição. E isso a gente procura enfatizar bastante, porque a gente tem visto muitos erros nesse sentido, que é a emissão da nota fiscal, muitas vezes vem posterior à data da eleição, e às vezes a justificativa, apesar de que, em grande parte, pode ser de boa fé, lógico, a gente entende que pode acontecer, com certeza acontece dessa forma, de que os fornecedores só querem emitir a nota fiscal no momento do recebimento. Mas isso não tem como ser considerado, porque a norma expressamente diz que as despesas só podem ser realizadas até o dia da eleição. O que comprova a despesa é a nota fiscal, o contrato, né? Então, isso a gente procura enfatizar bastante. Notas fiscais, é preciso que seja observado, não podem ser emitidas em data posterior à data do pleito, da eleição. É preciso haver um gerenciamento dessa da operação, dessa operacional, né? E uma comunicação também, né, com os fornecedores, de forma a evitar esse tipo de erro. Essa história de só emitir a nota fiscal quando recebe o pagamento, porque o pagamento é permitido posterior à eleição, mas um pagamento de uma despesa que já tenha sido realizada antes do dia da eleição, até o dia da eleição. E a despesa é comprovada por meio da nota fiscal. Contratos, é a mesma coisa. O início, após atendidos os requisitos, e o fim, o dia da eleição, né? Então, os termos contratuais devem estar expressos de forma a atender esses requisitos, né? Do período permitido para a realização do gasto, a realização da prestação do serviço, da entrega do material, do bem que está sendo contratado. Cancelamento de nota fiscal, importante. Se for o caso de cancelamento de despesa, deve-se apresentar comprovação do cancelamento acompanhada de esclarecimento do fornecedor e observada sempre a legislação tributária pertinente. É preciso observar se a legislação muitas vezes limita o tempo, né, o período, o prazo para cancelamento de uma nota, caso haja algum motivo, né? Então, a questão da legislação tributária é preciso ser observada. Até quanto tempo pode ser cancelada uma nota? Em que situações podem ser canceladas? Tudo isso tem que ser observado, né? Apresentar justificativo, né? Esclarecimento do fornecedor, enfim.
tudo isso tem que vir na prestação de contas, seja por meio de documentos, seja por notas explicativas, né, acompanhadas de informações, de documentos complementares. Impulsionamento. É um outro detalhezinho que precisa a gente dar uma reforçada, que é sobre eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha. Se houver o caso de... É preciso haver um gerenciamento, um controle melhor, um controle da aquisição de créditos de impulsionamento junto aos fornecedores, Facebook, Instagram, todos eles. É preciso haver um controle, que às vezes o candidato adquire uma quantidade de crédito de impulsionamento superior à possibilidade dele consumir esses créditos até o dia da eleição. Aí ele não consegue consumir os créditos até o dia da eleição, que é a data limite para a realização do gasto. Ele adquiriu, mas ele não consumiu. Então, o gasto não se concretizou. Ele pagou antecipadamente, porque funciona dessa forma, você adquire os créditos e depois consome, né, aqueles créditos ao longo do período eleitoral. Se houver saldo não utilizado, a despesa que foi paga antecipadamente referente a esse saldo de créditos é considerada irregularidade. Irregularidade. É preciso gerenciar bem esses créditos e ir adquirindo aos poucos, na medida que seja possível utilizá-los até o dia da eleição, para evitar que hajam saldos, porque esses saldos representam irregularidade. Você pagou antecipadamente uma despesa que ainda não se concretizou, um gasto que ainda não se concretizou na entrega do serviço. Porque o impulsionamento posterior à data da eleição não faz sentido nenhum, né? A eleição concluiu. E a empresa lá, fornecedora, ficou com um crédito que já foi pago, né? Já foi pago. Pior ainda se for com recursos do fundo partidário ou do FEF. Então, é preciso ter esse cuidado nesse controle da aquisição desses créditos. Então, havendo sobras, se forem constituídas de FEF, deverão ser devolvidos o valor correspondente, né, será passível de devolução ao Tesouro Nacional, né, e se for do fundo partidário ou outros recursos, é passível de devolução ao partido como sobra de campanha. Pagamento de gastos eleitorais. Então, os meios permitidos pela legislação são cheque nominal usado ao fornecedor, para que se evite o chamado endosso, né? Eu já dou uma pausazinha. Para que se evite o endosso, umas sugestões que a gente dá é que no cheque haja a expressão não à ordem, não transferível, proibido o endosso, porque o endosso ele já começa a ficar... você paga um cheque, esse cheque é repassado para outro, e é para outro. Você perde o controle a quem você está pagando. A prestação de contas ela precisa ser transparente. E uma das formas transparente em todas as suas operações, inclusive pagamentos. Se você está pagando uma despesa a um fornecedor X, a gente vai conferir se esse fornecedor X recebeu, foi ele que recebeu esse recurso, se é ele que está efetivamente recebendo em quitação a despesa que foi realizada junto a ele. Então, se esse cheque está sendo compensado na conta de outra pessoa, esse controle de fiscalização fica dificultado. Eu não diria que esteja totalmente prejudicado, mas fica dificultado. Então, a gente apresenta como sugestão que seja colocada a expressão proibido, endosso, não à ordem, não transferível, para que se evite o endosso.
Sim, Manuel, obrigada. Na realidade, eu ia deixar para perguntar no final mesmo, mas já que você oportunizou a fala agora, somente a respeito da questão relacionada à perspectiva da devolução de valores não gastos. A dúvida é a seguinte, em se tratando de valores recebidos de doações de particulares, pessoa física, o partido teria que depositar esse valor para o Tesouro Nacional ou poderia ser contra outros do partido? Não, quando se trata de candidato, A sobra de campanha relacionadas a aplicações, créditos de impulsionamento, é isso? Você está se referindo a crédito de impulsionamento que não foi gasto, é isso? Não, eu estou em geral. Despesa. É porque foi dois slides anteriores, você mencionou as questões relacionadas à arrecadação e mencionou que as eventuais sobras de campanha deveriam ser depositadas, se forem do fundo Partidário. Bom, toda sobra de campanha ela deve ser devolvida, se for de candidato, ela deve ser devolvida ou recolhida, embora qualquer que seja a situação, devolvida ou recolhida, quando for fundo partidário ou outros recursos, a sobra de campanha pertence ao partido, seja fundo partidário ou outros recursos, doações privadas. Ao final da campanha, esse crédito pertence ao partido. O candidato tem que transferir para o partido. Se a sobra for do partido, não, é dele mesmo. Ele sobrou recurso, é dele mesmo. Ele não precisa transferir para ninguém. Se for fundo partidário ou outros recursos. Porém, se for fundo eleitoral, qualquer que seja o valor da sobra, será sempre transferido ao Tesouro Nacional. Não pertence ao partido. É uma sobra financeira. Perfeito. Sempre, seja do partido ou seja do candidato à sobra, esse saldo financeiro do FEFC, né? A destinação sempre será ao Tesouro Nacional. Recolhimento ao Tesouro Nacional. Não devolve ao partido. Vai direto para o Tesouro Nacional. Era isso a dúvida? Era isso, esclarecido, Ana. Obrigada. Porque a expressão sobra de campanha, a denominação dessa forma, sobra de campanha, ela está relacionada a outros recursos ou fundo eleitoral, fundo partidário, ou outros recursos. Quando se tratar de FEF, não tem essa denominação de sobra de campanha, porque sobra de campanha sempre quem digamos, passa a pertencer ao partido. O partido tem o direito de receber essa sobra. Mas FEFC não. FEFC a gente não chama de sobra de campanha, a gente chama de saldo financeiro do FEFC, que quem é o credor, quem deve receber é o Tesouro Nacional. Ok? Então, Tá ótimo, obrigada. De nada, disponha. Então, continuando aqui, os meios de pagamento são cheque nominal, eu já comentei sobre a questão do endosso, né? Para se evitar a possibilidade de endosso. Transferência bancária ao fornecedor, transferência bancária sempre ao fornecedor. Evitar uma prática que aqui e lá a gente percebe, e às vezes é um parente do fornecedor, esposa do fornecedor. O fornecedor é aquele que está registrado na prestação de contas, está nota fiscal em nome dele, é ele que deve receber. Então, a transferência bancária deve ser em nome ou da pessoa jurídica ou da pessoa física, conforme o caso, fornecedora da prestação de serviço, do bem fornecido. Então, sempre a transferência bancária é ao fornecedor. PIX,
né? Como a gente comentou primeiro o PIX referente à receita, né? Doações por meio de PIX. E aqui também a possibilidade de pagamentos por meio de PIX, pagamento de despesas por meio de PIX. Também a questão de somente se a chave utilizada for CPF ou CNPJ, né? Lá na doação só era permitido o CPF, porque doação só pode ser de pessoa física, né? Mas aqui despesa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Que fornecedora. Então, a chave de identificação sempre terá que ser CPF ou CNPJ, não pode ser telefone, nem outra, e-mail, tal. Pagamento em espécie é uma exceção à regra, porque a regra geral é pagamento por meio de cheque ou transferência bancária. Mas há essa exceção, desde que constituído o fundo de caixa, constituído formalmente no sistema SPCE, né? Formalizada a constituição do fundo de caixa, obedecidas as regras, máximo de 2% dos gastos totais contratados. Então, também é preciso um controle gerencial sobre isso, à medida que for contratando gastos e tal, e fazendo o controle disso. Caso você pretenda fazer uso do fundo de caixa, é preciso ter o controle operacional, né, desses gastos, para não ultrapassar os 2%, né, até o final da campanha. Então, 2% do total, né, de gastos contratados é o limite permitido. Recursos transitados por conta bancária, ou seja, não fazer fundo de caixa com dinheiro de doação direta para o caixa. A doação tem que ir direto para a conta bancária, e da conta bancária você pode fazer saques, observando as regras de fundo de caixa, né, a constituir o fundo de caixa. Então, sempre o dinheiro tem que sair de conta bancária da candidatura, conta bancária de campanha. Sempre sair da conta bancária de campanha. Só é permitido para despesas de pequeno vulto, que é de até meio salário mínimo cada despesa, no valor, ou seja, R$ 606 atualmente, né? Vedado o fracionamento. Então, é preciso ter o cuidado para evitar de fazer vários pagamentos de pequeno valor ao mesmo fornecedor, né? De forma a caracterizar fracionamento de despesa, que é irregular, demonstra uma burla dessa regra, né? De despesa de pequeno valor. Uma vez constituído o fundo de caixa, ele não pode ser reposto. Você constitui o fundo de caixa e não tem recomposição. Devem estar integralmente quitados até a data da entrega da prestação de contas. Então, qualquer que seja a forma dos gastos, que tipo de gasto, ele tem que estar integralmente quitado até a data da entrega das contas. Assunção de eventuais dívidas por partido político é uma possibilidade. Pode ser que, ao final da campanha, existam débitos bancários, débitos de, né, despesas realizadas e que não haja recurso suficiente para quitá-las. Então, é possível o partido assumir essa dívida, desde que sejam atendidas algumas exigências, né, requisitos para que seja considerado regular, né? Tem que ter autorização expressa da direção nacional. A direção nacional é que tem legitimidade para deliberar pela autorização de uma dívida de campanha de um candidato, né? Então, é preciso que a direção nacional autorize, por exemplo, a direção estadual a assumir uma dívida de campanha de um candidato. Deve ser apresentado um cronograma de quitação da dívida, com indicação dos recursos que serão utilizados. E não esquecer também que é preciso ter anuência expressa dos credores. O credor tem que ter um acordo com o credor e que ele tem que aceitar de forma expressa. O ideal é evitar, né, que isso ocorra. Então,
Tipos de prestação de contas, né? Temos o relatório financeiro, temos a prestação de contas parcial, temos a prestação de contas final e temos as prestações de contas retificadoras de final e de parcial. O relatório financeiro ele deve ser enviado sempre que houver arrecadação financeira, no prazo de 72 horas do crédito na conta bancária. Então, é preciso cuidado. Recebeu recurso financeiro, estimável não é obrigatório, mas o financeiro é preciso informar a Justiça Eleitoral por meio do SPCE, né? Prepara o relatório financeiro, né? E envia pela internet. Não precisa entregar nada fisicamente ou por e-mail, nada. É só pelo SPCE de internet. E o prazo é de 72 horas contadas do crédito na conta bancária. Então, é preciso observar sempre. Entrou dinheiro na campanha, tem que informar via SPCE, no prazo de 72 horas. Inclusive, o atraso ou descumprimento dessa regra é considerado irregularidade e, a depender do vulto, da quantidade de descumprimento, pode ter um prejuízo à regularidade das contas como um todo. Então, é preciso obedecer essa questão, né, observar bem, né, a necessidade de enviar tempestivamente o relatório financeiro. A prestação de contas parcial, o prazo de envio é de 9 a 13 de setembro, prazo de envio. Mas as informações que vão nela devem ser inseridas na prestação de contas parcial, a data, digamos assim, a data de corte, toda receita e toda despesa realizada até o dia 8 de setembro deve ser inserida na prestação de contas parcial. Então, 9 a 13 é somente para enviar, mas o que deve conter ela? Deve conter todas as receitas e todas as despesas realizadas até o dia 8 de setembro. Então, a diferençazinha aqui, só uma observação, a diferençazinha entre o relatório financeiro e a prestação de contas parcial. O relatório financeiro, você só precisa informar nele as receitas financeiras. O relatório parcial, ele deve conter tudo. Só que você não tem como inserir só as receitas. Eles serão divulgadas pelo TSE, obedecendo à norma, as receitas financeiras. Mas você precisa lançar todas as receitas e despesas de forma tempestiva na prestação de contas. Até pela cronologia da ocorrência das operações de receitas e despesas. Tem uma cronologia que você tem que fazer de forma concomitante. Então, muito embora o relatório financeiro se refira somente a receitas financeiras, e a prestação de contas parcial, ela engloba tudo, tanto receitas financeiras, estimáveis, e também as despesas, gastos financeiros e tal, você tem que lançar tudo de forma concomitante, tempestiva. À medida que for recebendo recursos, vai lançando no SPCE. Então, uma observação, um detalhe é que o processo judicial eletrônico da prestação de contas é autuado de forma automática no PJE a partir do envio da parcial. E o respectivo número de processo vai aparecer na parte superior das telas do SPCE após o envio da próxima prestação de contas. Então, da próxima vez que o SPCE fizer conexão com a base de dados da Justiça Eleitoral, automaticamente o sistema replicará o número do processo e ele vai figurar na parte superior das telas do SPCE. Você terá a informação de qual é o processo que foi autuado para aquela prestação de contas.
Prestação de contas final do primeiro turno até o dia 1º de novembro de 2022. O segundo turno até dia 19 de novembro de 2022. Prestação de contas retificadora de final ou de parcial. Após o envio dos dados pela internet, é obrigatório, via SPCE, é obrigatório a apresentação de justificativa acompanhada de comprovantes das alterações realizadas, por meio da entrega de mídia correspondente. Então, diferente do relatório financeiro, o relatório financeiro não precisa entregar nada, mídia nenhuma. É só enviar pela internet. A prestação de contas parcial, oficial, chamado, que a gente chamou uma primeira enviada, né? Também não precisa de encaminhar mídia nenhuma, documento nenhum. Agora, se você precisar fazer uma retificadora de uma parcial, ou quando for entregar também a prestação de contas final, é necessário entregar a mídia, contendo os documentos comprobatórios, as justificativas para as alterações realizadas, né? Enfim, a mídia gravada em um pendrive, né? E, no caso de prestação de contas final, é preciso observar também que a entrega da mídia deve obedecer o mesmo prazo da entrega, do envio das informações pela internet. Então, o procedimento de entrega da prestação de contas final, ele tem, e de uma parcial retificadora, ele tem dois procedimentos: o envio de dados pela internet, via SPCE, você envia pela internet, são dados, somente informações. Mas os documentos que comprovam essas informações que você prestou precisam ser entregues numa mídia, né? Então, essa mídia deve, no caso da prestação de contas final, deve observar o mesmo prazo previsto para a entrega dos dados, ou seja, primeiro turno, 1º de novembro de 2022. Segundo turno, 19 de novembro de 2022. Então, é preciso observar esse prazo também para a entrega da mídia. Uma questão aqui que não está anotada aqui, que eu vou destacar: a legislação não prevê a entrega via e-mail dessa mídia. Não há previsão na norma. Na época da pandemia, do auge da pandemia, nós adotamos essa facilidade, essa facilitação, né, devido às restrições, né, de atendimento presencial. Mas, para as eleições agora, não há previsão de entrega via e-mail. Nós estamos vendo a possibilidade, se é possível, a gente regulamentar, ver se o tribunal regulamenta, tornar possível também a entrega via e-mail, a mídia, mas estabelecendo um limite de horário, o mesmo limite de funcionamento do expediente do tribunal, né? E também observando as restrições de tamanho de arquivo. E, às vezes, o e-mail, dependendo do arquivo, pode ser que tenha um arquivo muito grande que o e-mail não admite. Então, também observando essas restrições. Então, só para alertar que, apesar de, na época da pandemia, até recentemente das eleições de 2022 ou 2020, a gente ter adotado essa prática, não há previsão na norma para as eleições de 2022 de a gente utilizar. Há uma possibilidade, a gente vai ver se é possível, né? Vai consultar, né, a administração, o presidente do tribunal, ver se há possibilidade de se regulamentar internamente a opção de envio por e-mail. Uma facilitação que eu acho que poderá facilitar, né, tanto para vocês como para nós também, né? Uma forma até de agilizar, né? Mas desde já eu quero alertar que não há previsão, por enquanto, de qualquer regulamentação de que permita envio por e-mail, ok? Sistemas. O sistema de prestação de contas eleitoral, SPCE Cadastro, é utilizado para
elaborar e enviar a prestação de contas. Estará disponível, eu creio que ainda não esteja ainda, até ontem eu não tive notícia de ter sido disponibilizado, né? Mas ele estará disponível no site do TSE e dos TRS, muito provavelmente até no máximo dia 20 de agosto. O RAC, requerimento de abertura de conta bancária, eu tive notícia que já está disponível a partir de hoje, né? O RAC é o requerimento de abertura de conta bancária, é um sistemazinho, um formulário eletrônico, né? E muitos dos senhores já devem ter conhecimento. Processo judicial eletrônico, o sistema PJE, né? A prestação de contas será autuada de forma automática mediante a integração com o sistema SPCE a partir do envio da prestação de contas parcial. O respectivo número aparecerá na parte superior da tela do SPCE após a próxima conexão do SPCE com a base de dados. Eu comentei isso há pouco, né? Toda a documentação comprobatória da prestação de contas deverá ser inserida no meio do SPCE. Então, eu quero também aqui destacar esse ponto. Não apresente os documentos depois no PJ, assim, por exemplo, você vai enviar parcial, já gera um PJE, aí você envia a final e não entrega a mídia contendo documentos de lançamento nenhum. É preciso entregar via SPCE. Cada lançamento tem um local lá para você inserir um documento correspondente, comprovante correspondente, porque senão inviabiliza o funcionamento integrado do sistema, né? Ele vai vincular cada documento a cada lançamento, permitindo uma análise direta, tá? Do documento correspondente àquele lançamento. Então, e não há previsão, a norma não prevê, inclusive ela taxativamente diz, os documentos devem ser inseridos via SPCE, tem um dispositivo lá da norma. Tipo da prestação de contas, aqui eu quis destacar, às vezes é um descuidozinho, às vezes na hora de elaborar a prestação de contas. É preciso atentar para a necessidade de selecionar a opção correta na tela de qualificação quanto ao tipo de prestação de contas que está sendo elaborado, né? Se é relatório financeiro, se é uma parcial, se é uma prestação de contas final, se é retificadora, e em seguida acionar o botão gravar. Senão, se você for voltar lá, ele vai voltar ao status que estava antes, né? Se era relatório financeiro ou parcial. É preciso você gravar. Acontece muito o prestador de contas, às vezes, esquecer de gravar ou de mudar a opção. Aí ele vai gerar, por exemplo, uma parcial. Só que ele esqueceu de marcar que a última prestação de contas que ele tinha lançado era um relatório financeiro. Ou ele esqueceu de remarcar na hora de enviar uma parcial, ou ele esqueceu de remarcar como parcial, ou ele marcou e não gravou. Aí veio como relatório financeiro, mais um relatório financeiro ao invés da parcial. Ou seja, ele vai estar inadimplente com relação à prestação de contas parcial, porque o sistema vai apresentar um relatório financeiro, não a parcial. É só um detalhezinho para ter o cuidado de marcar corretamente conforme o tipo de prestação de contas que está sendo pretendida naquele momento, elaborar. Função vincular advogado às partes. É outro detalhezinho que precisa ser observado, né? E, principalmente, com relação a alguns dos cargos majoritários, governador ou senador. Após cadastrar os dados de qualificação dos advogados, é necessário fazer a sua vinculação às partes. Por exemplo, o governador ele pode ter um advogado e o vice ter outro advogado. Então, é preciso marcar para cada um, por exemplo, aqui, de forma a demonstrar que o menu vinculação de advogados à parte está marcado com marca-texto. Nesse menu, você vai apresentar essa tela. Você vai selecionar o cargo, se é titular ou vice, e aqui vão estar listados os advogados que você já cadastrou. Você cadastrou advogado lá
na qualificação. Um ou dois advogados, ou três, mas você precisa dizer qual advogado ou quais advogados estão vinculados àquele integrante da chapa, né? Titular ou vice. Então, você vai marcar, por exemplo, o vice. Aqui embaixo vão estar listados os advogados que você cadastrou e você vai dizer qual ou quais ia adicionar. A mesma coisa é preciso fazer para o titular e para o vice, né? Vincular, aí aqui embaixo vai aparecer os advogados vinculados. Então, é um cuidadozinho que é preciso ter, que a gente viu que também passa batido em algumas situações, né? Para que saia lá no PJE de forma correta, quem é advogado de qual das partes. Então, Sistema SPCE Cadastro, inserção dos comprovantes. Todos os documentos relacionados a um lançamento devem ser digitalizados em um único PDF, certo? Novas inserções sobrepõem as inserções anteriores. Ou seja, se você vai adicionar um comprovante, uma despesa, é preciso, ao adicionar, você digitalizar primeiro todos os documentos comprovantes daquela despesa num único PDF. Você vai digitalizar, por exemplo, a nota fiscal, o contrato, os recibos. Se tiver mais algum comprovante que você queira apresentar, sei lá, alguma nota de entrega, qualquer documento que você está pretendendo apresentar em relação àquele lançamento que você está fazendo, tem que ser digitalizados em um único PDF. Porque, uma vez adicionado o comprovante, se você for novamente colocar outro documento, ele vai sobrepor o anterior vai apagar. Não vai se somar aquele outro, não. É preciso fazer um único PDF de todos os documentos comprovantes daquele lançamento, relacionados àquele lançamento, ou aquela informação. Se é advogado, coloque lá todos os documentos do advogado, né? Se é do extrato bancário, todos os extratos bancários referentes àquela conta. Não coloque um extrato e adicione outro extrato, adicione, senão o último vai sobrepor o anterior. Ele vai apagar o anterior e vai ficar valendo só o último. Então, é um cuidado também que a gente viu que é necessário para que se evitem alguns erros que a gente já percebeu, né? Perda de dados de uma prestação de contas. É muito comum acontecer. Às vezes, você está com o seu computador dá uma pane, você perde aquela prestação de contas, muda o contador da candidatura, aquele contador está pondo dificuldade em fornecer o arquivo para fazer backup e tal. Então, nesses casos, é possível recuperar o último arquivo que foi enviado à Justiça Eleitoral, aí para você dar continuidade à sua prestação de contas. Então, após a primeira prestação de contas enviada, cada nova prestação de contas de um mesmo prestador, cada nova prestação de contas, seja ela relatório financeiro, seja parcial, seja final, retificadora, só poderá ser elaborada e enviada como uma sequência da última recebida na base de dados da Justiça Eleitoral. Para tanto, em eventuais situações de falha ou perda, deverá ser solicitado o arquivo correspondente para importação da PC no sistema SPCE, instalado no seu computador, né? No novo computador, ou naquele mesmo, deu pane e foi, mas que ainda vai ser usado. Então, essa solicitação é feita perante o cartório eleitoral ou o TRE, conforme o caso. Se for uma prestação de contas de direção municipal, né, solicita perante o cartório eleitoral. Se for uma prestação de contas de candidato ou de direção estadual do partido político, solicita ao TRE, ao nosso setor, SACE, conforme o caso. Divulgação
da prestação de contas, né? As informações registradas no SPCE são replicadas no portal de divulgação dos dados de candidaturas e de prestações de contas, né, na internet, que é o chamado DivulgaCan de Contas. Esse portal ele divulga todas as informações do registro de candidatura e da prestação de contas de cada candidato e de partido político também. Então, o endereço é esse aqui de consulta, e o número do processo da prestação de contas também será informado naquele portal. Inconsistências mais recorrentes. Aqui a gente listou aqui as irregularidades, quando a gente analisa uma prestação de contas, irregularidades mais comuns, mais recorrentes, quando a gente analisa a prestação de contas, e que vocês, né, podem atentar para, em tempo agora, que a campanha ainda vai começar, de forma a evitar, né, de evitar eventuais erros desse tipo. Então, por exemplo, temos depósito bancário em espécie, em valor superior a R$ 1.064,10, inclusive doações sucessivas do mesmo doador na mesma data. Então, lembrando que a regra é recursos financeiros acima de 1.064 somente por transferência bancária ou cheque nominal, né? Então, a gente aqui vai ver também erros desse tipo. Depósito com valor acima de 1.064, depósito em espécie, não é permitido, certo? Ausência de comprovação de doação ou cessão de bens estimados, por exemplo, avaliação do mercado, com indicação da fonte, documentação fiscal ou instrumento de doação ou cessão de uso, comprovação da propriedade em nome do doador, é preciso comprovar a propriedade, né, dessa doação. Ausência de comprovação de doação de serviços, instrumento de prestação de serviço, avaliação do mercado com indicação da fonte, comprovação de que a doação é produto do seu próprio serviço ou de suas atividades econômicas, ou seja, é preciso que, se você está doando um serviço, é preciso que você seja detentor daquela atividade, um profissional daquele tipo de atividade, né? Ou que, mesmo que não seja profissional, que seja um serviço executado por si próprio, não pagar a terceiros e, digamos assim, apresentar aquilo como uma doação estimada. Isso não é permitido. É preciso que seja produto do seu próprio serviço e da sua atividade econômica. Ok? Movimentação bancária entre contas de naturezas distintas acontece, aqui e lá a gente vê fundo partidário, fundo eleitoral e outros recursos, cada um tem que ser movimentado em sua conta específica, não pode misturar. A gente vê muito depósito de outros recursos na conta que era para ser de fundo partidário e vice-versa. Esse tipo não pode misturar recursos. Todo ele, cada tipo deve ser movimentado na conta própria. Ok? Ausência de descrição detalhada do bem ou serviço na nota fiscal ou documento complementar, da efetiva prestação de serviço ou da entrega do bem, quando solicitada. Isso está expressamente previsto no artigo 60, parágrafo 3º. Alguns exemplos. Pesquisas eleitorais e material de publicidade, e outras contratações de serviço de elevado valor monetário. Então, a gente vê muitas situações que vem uma despesa com pesquisa, por exemplo, às vezes até serviço advocatício, com descrição genérica da despesa. Vem só serviços de publicidade, mas falta elementos que demonstrem e que comprovem a composição desse gasto, né? Às vezes um gasto até elevado, que não justifica um valor tão expressivo, porque a nota fiscal, o documento que está sendo trazido, está muito genérico, uma informação muito sem descrição, sem detalhamento, sem elementos suficientes que comprovem até mesmo a entrega do bem. Isso é importante demais. É preciso alertar que o artigo 60, parágrafo 3º, ele estabelece
a necessidade que esteja bem detalhado, ok? Registro intempestivo de receitas financeiras ou estimadas ocorridas em período anterior ao envio de uma prestação de contas, seja ela relatório financeiro, parcial ou final. Prestação de contas parcial ou final. Ou seja, por exemplo, até 13 de setembro é o prazo para entrega de uma parcial. Aí, quando vem na final, vem uma despesa que a gente vê que ela foi realizada antes do dia 13 de setembro. Ou seja, ela deveria ter constado também na prestação de contas parcial, só que ele omitiu essa informação na prestação de contas parcial, impediu a transparência, a divulgação para a sociedade, a transparência concomitante ainda no período, né, durante o decorrer da campanha eleitoral. Isso é considerado irregularidade até grave, né, que pode até, a depender do vulto, a quantidade de descumprimentos, né, pode concorrer, né, pode contribuir fortemente para uma desaprovação, a depender da situação concreta, né. Então, é preciso ter cuidado, né, para que seja informado, né, de forma tempestiva, né, no momento certo, cada operação. Doação de recursos próprios superior ao valor do patrimônio declarado pelo candidato por ocasião do registro de candidatura. E aí é um item também muito comum. No momento de registrar a candidatura, é preciso informar, declarar os bens. Aí, quando a gente vai analisar a prestação de contas, a gente vê que tem um bem que não foi declarado no registro de candidatura. Então, é considerado irregularidade. Por exemplo, acontece muito com o candidato que tinha dinheiro em conta bancária, ou em poupança, aí ele acha que só deve declarar o bem se for um imóvel ou um automóvel. Não é isso. Bem inclusive espécie, né? Depósito em espécie, no Banco do Brasil, em qualquer banco, aliás, poupança, aplicação financeira, ele tem que declarar no momento de registrar a candidatura. Todos os bens têm que estar declarados, né, no momento da candidatura, né, e de forma clara. Às vezes ele bota veículo, assim, de forma genérica. É preciso dizer veículo, placa tal, imóvel, ele bota imóvel, não descreve o imóvel corretamente, fica genérica a informação. É preciso dizer imóvel, localizado, tal, com tantos metros quadrados, tal. Porque essa avaliação patrimonial, ela é importante. Ela é importante porque a análise ela é quantitativa e qualitativa. É uma análise para evidenciar eventuais ocorrências indicação da origem do recurso. Porque se está omitida uma informação na registro de candidatura, e de repente aparece qual foi a origem. Precisa ser esclarecida a origem desse recurso. Se não tinha, o recurso não estava no registro de candidatura, de repente aparece na prestação de contas, ou por ele informar, ou por ser detectado por outros meios de fiscalização. Então, isso precisa ser esclarecido, né? Então, é preciso declarar, no momento da registro de candidatura, todos os bens de forma correta, né? De forma clara. Então, outro tipo de irregularidade que existe são chamados indícios de irregularidades envolvendo doadores e fornecedores. Então, é feito um batimento de dados entre vários bancos de dados de órgãos públicos e tal, para identificar possíveis irregularidades, né, que podem representar, não necessariamente são, mas que são indícios que precisam ser melhor esclarecidos, né, para poder... são situações tipificadas como indícios de irregularidade. Né? Fornecedores com situação fiscal irregular, CNPJ ou CPF inexistente, INAP, baixado, empresas cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais do governo, certo? Ou seja, aí aparece na prestação de contas um doador que está inscrito no programa social. Se ele está inscrito no programa social, a capacidade financeira, econômica dele de efetuar a doação fica incompatível com a situação identificada.
Então, são situações que precisam haver um certo, né, cuidado, e precisam ser esclarecidas caso ocorram, né? Empresas sem capacidade operacional, recém-abertas, a empresa foi aberta há um mês antes do período eleitoral e, de repente, recebeu um vulto muito grande de contratações. São situações que não são precisam ser esclarecidas, né? Porque não necessariamente são irregulares, não, mas é preciso que haja uma, uma comprovação correta, né? Uma comprovação de que, de fato, a empresa tinha capacidade operacional, havia essa, né? Doadores sem capacidade econômica declarada junto à Receita ou com registro de desempregado como desempregado, né? Cadastrado como desempregado há mais de 120 dias no CAGED. Aí ele está desempregado, de repente apresenta uma doação a algum candidato, a algum partido, é uma situação atípica, né? Então, pode até não ser regularidade, como eu tenho repetido aqui. Às vezes ele tem uma atividade informal, mas ele precisa comprovar. É preciso estar comprovado, né? Fornecedores com grau de parentesco com prestadores de conta. Então, são essas situações que precisam de um cuidado, né? Para, quando forem ou contratar ou receber doações, verificar direitinho se há alguma situação que possa representar, né, incapacidade operacional, incapacidade, né, econômica, né? Então, são essas as observações que eu tinha a fazer com relação à legislação e às novidades, né? Em seguida, eu vou apresentar os principais problemas enfrentados por candidatos e partidos mais em candidatos na geração de CNPJ, na abertura de conta bancária.